bem, galera? Tô aqui de volta, já falei do mito e agora é a hora de falar por que não votar no Ciro Gomes. É aquele cara que saiu lá de São Paulo e se tornou nordestino da cidade de Sobral. E mesmo ele tendo algumas opiniões bem legais, é importante refletir sobre por que não. O tal de André Fernandes, do canal André Fernandes, ele fez aí um vídeo esculachando o Ciro Gomes e tal, mas é importante a gente saber fazer reflexões e saber fazer pesquisa. Todos os pontos que ele colocou, ele tirou completamente do contexto que estava as frases que ele colocou, ele tirou completamente do contexto para poder embasar a opinião dele, e, portanto, é um embasamento frágil, porque um texto fora de contexto é pretexto para um fraco argumento. Ciro Gomes diz que eu quero controle social e quero o fim da ilusão moralista da Igreja Católica, porque é inocente pensar que vai descer um anjo do céu, um anjo vingador do céu, estralar o chicote no chão e restaurar a ordem. Cara, eu concordo com ele, sabe? Quando ele diz que retomar o controle social, é retomar o controle da sociedade como um todo. Você, família tradicional brasileira, você anarcocapitalista, você comunista, você socialista, você conservador, toda a sociedade tomar o controle de novo da situação do país. Como tomar o controle de novo da situação do país? Melhorando a segurança, investindo em educação e essas questões. E também concordo que é inocente ficar esperando que o Messias venha para salvar a todos nós, porque isso a gente sabe que não vai acontecer nunca. Né? Tipo, isso pode até acontecer, tá? Não vou dizer que nunca vai acontecer, mas pode até acontecer, como já aconteceu há 2000 anos atrás, mas você viu o exemplo, eu pauto muito em exemplos, e o exemplo que nós tivemos de 2000 anos atrás aqui não funcionou. Vamos lá, ele diz que Ciro Gomes é a favor do aborto, mas Ciro Gomes, em diversas entrevistas, declarou-se a favor da vida. Ele diz que o aborto é um absurdo, é uma tragédia humana, é morte. Quem pode ser a favor disso? Porém, Ciro Gomes tem um pensamento nesse aspecto muito liberal, muito voltado para o discurso da direita, do direito individual. Né? A mulher é quem tem que decidir se ela deve ou não abortar em determinadas situações. E aí eu deixo claro aqui que ele não especifica quais são essas determinadas situações, mas eu acredito que sejam aquelas que a gente já conhece, em caso de estupro, em caso de má formação e monstruosidades que não são compatíveis com a vida. Mas isso é um discurso liberal, tá? Um discurso de direita. É tido como um candidato à esquerda, mesmo assim esse é um discurso bem de direita liberal, que há o direito individual, a escolha, e eu quero poder escolher se vou ou não abortar. Ciro Gomes chamou policiais de marginais fardados, sim, mas aí teve uma situação muito, muito peculiar, que foi dentro de um contexto de greve da Polícia Estadual do Ceará. Alguns policiais, mesmo já tendo tido acordado, mesmo já tendo tido todas as condições definidas, esses policiais acabaram por não aceitar essas opções, né, para retornar às atividades e paralisando totalmente todas as atividades, o que lá, eu não sei se é no país inteiro, mas é contra a lei. A Polícia Militar ela não pode parar 100% das suas atividades, isso é previsto em lei. Então é aquela velha história de bandido bom, bandido morto, quem comete atos contra a lei é bandido, e infelizmente a Polícia Militar daquele estado, naquele momento, e não toda a corporação, alguns policiais militares foram contra a lei e fizeram a paralisação de 100% da corporação por causa de reivindicação de greve, que a gente sabe que existe o direito de greve, mas que deve ser preservado o direito do cidadão de defesa de 30% do efetivo nas ruas. Mais uma coisa que o André Fernandes falou é que Ciro Gomes disse que se chegasse à presidência ia mandar prender todos os manifestantes, referindo-se ao caso claro, óbvio, claro e evidente, que foi o caso de que ele estava lá no Ceará em comício e um grupo de manifestantes contrário a ele, de oposição a ele, o que é ótimo, tem que ter oposição sim, foi lá intervir nesse comício que ele estava fazendo, aquele jeito, né? Tipo, educação zero, com agressão verbal, com agressão física, com um monte de situações, né? Que são passíveis sim
de prisão, de condução coercitiva à delegacia para ser prestado depoimento. Então, assim, não é que ele tenha dito que todos os manifestantes do país vão ser presos. Inclusive, ele é a favor de muitos dos movimentos estudantis e sociais, o que o puxa um pouco mais para o espectro da esquerda. Mas uma coisa que você deve prestar atenção no candidato é se ele tem uma postura coerente, né? O Ciro Gomes, inclusive, ele tem uma postura meio balanceada, por que não dizer até que um pouco contraditória em alguns momentos. Vejamos, para mim seria muito bom encontrar um indivíduo que fosse equilibrado, que tivesse um pensamento voltado para o desenvolvimento do capitalismo no país, assim como tivesse preocupação social e desenvolvimento social pautado nas conquistas do capitalismo no Brasil, favorecendo o desenvolvimento da indústria, do comércio, da economia como um todo, e não só ficando amarrado aos mesmos costumes econômicos do país que já vem há tanto tempo, que seria a agricultura e pecuária. Porém, em alguns pontos da economia, eu não sou tão a favor dele, e alguns pontos do lado social eu também não. Então, não é um mérito que eu vou entrar aqui. É apenas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, de que quando for escolher um candidato, verifique os discursos se são coerentes, certo? E nesse contexto ele fala que em alguns momentos tem que aumentar impostos, em outros momentos ele fala que tem que diminuir impostos, o que para mim parece bom, para mim soa bem. Por exemplo, mas eu não escutei ele falando sobre isso, mas se fosse, por exemplo, aumentar impostos sobre grandes riquezas dos grandes ricos do país, incluindo a família dele, que é uma família bem rica no estado do Ceará, e a família dos outros, né? Bolsonaro, Temer, a própria Dilma, Lula e etc. Seria interessantíssimo se os impostos sobre essas fortunas, sobre esses patrimônios, fossem aumentados. E os impostos sobre combustível, para que eu, professor, possa me deslocar de uma escola para outra, seja diminuído. Ciro Gomes, é importante frisar, eu não diria que ele está em aliança, mas que ele recebe apoio e também apoia o PCCH. O PCCH é o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês é o mesmo partido que está no poder há décadas na China. É o mesmo partido que transformou a China em uma pequena economia, num dos grandes tigres asiáticos, se não o grande dragão asiático, que está engolindo praticamente todas as outras economias. E apesar disso, não é algo para ser copiado inteiramente, visto que a China tem um perfil autoritário, além disso, criminoso, né? A China, por exemplo, está dominando grande parte das águas internacionais do Mar da China, reivindicando para si águas que são, na verdade, do Vietnã, de Hong Kong, e isso é criminoso, né? Então, é importante também verificar isso. Mas eu conheço muita gente da família tradicional conservadora brasileira que é apaixonado por Leonel Brizola. E Leonel Brizola foi um grande braço do Partido Comunista Chinês aqui no Brasil. Então, assim, você é conservador, que acha que Ciro Gomes é um comedor de criancinhas só porque ele está em aliança com o Partido Comunista Chinês, saiba que Brizola também foi extremamente importante para o Partido Comunista Chinês. De um lado, é ruim, porque o comunismo já se provou por diversas vezes um mecanismo falho. Por outro lado, é bom, porque é uma economia super emergente no qual nós, brasileiros, precisamos de parceria com economias muito fortes, né? E fazer contraponto com uma economia que é manipuladora como a dos Estados Unidos pode ser um fator interessante a nível estratégico. Mas isso não é um caso para discussão aqui, afinal eu não sou formado em economia, eu sou biólogo, professor, músico e youtuber amador. Ciro Gomes foi extremamente infeliz quando ele resolveu mencionar a Patrícia Pilar para a Veja, se eu não me engano. Questionado por essa revista, qual era a importância de Patrícia Pilar na corrida para a presidência, Ciro Gomes disse categoricamente: ela tem um papel muito importante. Ela dorme comigo. Eu não sei até que ponto essa pergunta foi honesta, tá? Eu acho que foi uma pergunta simplesmente aleatória de um repórter aleatório que não tinha mais nada o que perguntar, porque honestamente eu não quero saber o que o cônjuge do presidenciável vai fazer para que o presidenciável se eleja. Eu tô um pouco me lixando para isso.
Eu quero que o presidenciável me apresente boas propostas. Eu quero que o presidenciável seja um cara coerente, que tenha visão de futuro, tenha visão de política, que tenha visão de saúde, economia, segurança e principalmente educação. Então, se a mulher dele estava em casa fazendo o grande papel da mulher dele, e eu não estou dizendo que esse é o papel da mulher, estou dizendo que naquela situação é o papel da mulher dele, que era acolhê-lo em casa, dar carinho para ele, dormir ao lado dele e tornar o seio familiar dele agradável para que ele possa viver em paz, é problema deles, não é problema meu. Tá? Tantos outros casos por aí, professores têm esposas e essas esposas são extremamente importantes na vida desses professores, porque afinal de contas chegam em casa cansado e tem um jantar na mesa, ou chegam em casa junto com a esposa porque a esposa também veio de uma jornada grande de trabalho e ambos se dão suporte, enquanto faz o jantar, o outro lava a roupa, o outro limpa um banheiro, o outro dá banho no menino e assim vai contrabalanceando. Então, cara, a importância da mulher dele é pra ele. Eu não tô nem aí pro que ele acha. Aliás, porque a mulher dele vai participar na corrida presidenciável. Quero saber das propostas dele. Então, pra mim, soa como uma pergunta desonesta. Na real, é uma pergunta sem fundamento pra dentro do contexto. André diz: fique sabendo que ele costuma chamar os rivais dele de viado. Surgiu uma notícia em que Ciro Gomes foi dar uma palestra na USP e que um dos alunos perguntou para ele qual era a opinião dele sobre a questão de Dória estar na corrida presidenciável e ameaçar Ciro Gomes na corrida presidenciável. E dizem eles, né, que Ciro Gomes respondeu que ele é um viado com areia no... Porém, em um momento de corrida presidencial, em um momento de campanha, esse cara foi dar uma palestra como essa. E não tinha ninguém gravando nada. Não tinha ninguém filmando nada. Não tinha ninguém gravando áudio. Sabe, tipo, para muitos alunos, aluno tem a mania de filmar tudo, gravar tudo, principalmente aluno universitário que precisa reescutar aquilo que foi colocado em palestra diversas vezes, leva um gravadorzinho, bota para escutar, para gravar ali, e ninguém gravou, ninguém, sabe, não tem prova, não tem. Para mim parece ser muito mais uma fake news, que muita gente tá caindo de patinho, porque o brasileiro não tem educação nem para pesquisar notícias na internet, que dirá para portar armas. Ciro Gomes ser a favor de Pedro Paulo no Rio de Janeiro para prefeito foi uma coisa que me incomodou um pouco, porque Pedro Paulo votou a favor do golpe, ou do impeachment. Pedro Paulo é acusado de agressão contra a mulher dele. Se você fosse político e o seu partido dissesse que você vai ter que apoiar um determinado candidato em uma determinada região, o que você ia fazer? Você ia preferir sair do partido e movimentar toda uma questão, principalmente a questão ideológica das pessoas, entendendo que assim ele estaria em desacordo com aquele partido, ele teria que partir para outro partido, ou você simplesmente ia dizer: homem, quer saber, se o partido está apoiando, não sou eu que estou apoiando sozinho, é o partido que está apoiando, bora participar. Ele disse desse jeito: para fazer uma reforma decente, justa para todos, vamos abraçar picareta e engolir merda. Me dê meu pedaço da merda que eu engulo. Isso é política. Um grande amigo meu, Everton Rocha, já dizia: política é a arte de engolir sapo. Que o cara está sendo incoerente ou ele está sendo contraditório, indo apoiar o candidato Pedro Paulo no Rio de Janeiro, sendo que, meu amigo, é partido. Partido é quem define quem você vai apoiar. Eu me lembro que na entrevista desse ele disse: se eu pudesse escolher entre todos os caras que estão a prefeito no Rio de Janeiro e morrer, eu preferia morrer, porque ali no Rio de Janeiro tá tudo cagado. O André também, ele fala que Ciro defende prisão domiciliar e penas mais brandas para criminosos. Volto àquela questão do que eu falei sobre a questão de Dória. Eu procurei em vários sites da internet, muitos sites mesmo, passei a noite inteira pesquisando. Foram mais de 600 sites olhando na unha, um por um, e eu não encontrei nenhuma referência a esse questionamento. Por favor, se alguém tiver essa notícia, um áudio, um vídeo que ele tenha falado, que defende a prisão domiciliar e penas mais brandas para os bandidos, para a ressocialização dos bandidos, por favor, me apresente, porque eu realmente não encontrei, eu gostaria de ver.
No entanto, eu gostaria de dizer que eu sou a favor da ressocialização de bandidos, sim. Eu sou a favor da ressocialização de bandido que roubou uma galinha para comer, entrou no supermercado e roubou uma lata de margarina, como já aconteceram vários casos. E aí esses caras entram lá na penitenciária e saem de lá com PhD em tráfico. Eu sou a favor da ressocialização de pessoas que foram presas como dependente químico, que na verdade é uma doença. Você ser usuário de droga, usuário de narcótico, você não é um criminoso, você é um doente, você tem que ser tratado como doente. Então, para essas pessoas, eu sou a favor da ressocialização, sim. Certa vez, Ciro Gomes humilhou uma mulher que perguntava para ele o seguinte: por que vocês, ao invés de investir na saúde, vocês estão investindo em estádio para a Copa? E ele perguntou: como é o nome da senhora? E ela respondeu: de onde é que a senhora é? Ele respondeu: e qual é o problema da sua mãe? Porque ela dizia que a mãe dela estava doente. E ele perguntou: qual é o problema da sua mãe? E ela não respondeu, ela retrucou da seguinte forma: eu quero saber por que vocês não investem na saúde. E aí ele foi e respondeu como qualquer outro cidadão exaltado que é: vá tratar sua mãe com essa conversinha aí. Honestamente, se alguém chega para mim e diz assim: como é seu nome? Eu estou indignado, vamos supor que seja o próprio Temer. Temer, chegou aqui na minha frente agora, o vampirão. E eu vou e pergunto para ele: meu irmão, por que você, ao invés de investir em educação, você está tirando dinheiro do povo através dos combustíveis? Porque eu tenho uma pessoa na família, sei lá, que precisou entrar para o IFRN ou para o UFRN e não conseguiu fazer os cursos adequados. E ele me perguntasse: como é seu nome? Eu ia dizer: Marcos. Qual é a sua idade? 31. Qual é o problema do seu familiar? Não, porque ele está matriculado numa escola e ele não tem professor. Qual é a escola? Tal escola. Vou resolver sua situação. Pronto. Entendeu? É ser direto na resposta, na pergunta e na resposta, e não ficar usando isso como plataforma de desestruturação, de desestabilização de alguém que já se sabe que, assim como o Bolsonaro, é um desequilibrado. É o mesmo caso que aconteceu. Inclusive, o caso que eu vou falar agora, eu acho até que é fake, porque eu não encontrei a notícia real. De um rapaz que foi perguntar para ele sobre uma questão de saúde, que a mãe desse rapaz estava com câncer. E ao invés de ele dizer onde é que a mãe dele estava, o que é que estava acontecendo, qual era o problema, qual era o medicamento, tudo isso, o rapaz ficou insistindo num discurso político. E Ciro Gomes mandou ele a merda. Você não está querendo resolver o problema da sua mãe, você está querendo gerar um debate político numa situação que não é para ser gerado debate político. Ciro Gomes defendeu a exposição do Santander, eu também. Se você é uma pessoa da família tradicional brasileira, você se incomodou muito com a exposição do Santander, e eu sinto lhe informar: o Santander, assim como qualquer outra instituição, tem direito a expor o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, aonde eles quiserem, dentro da sua própria instituição. Besta foram os pais que levaram os filhos sem conhecer as ditas exposições de arte. Ah, mas ele também foi a favor daquela lá que teve com o homem nu e tal, não sei o que. Eu também. Eu nem sei se o do homem nu foi do Santander e a outra foi do Queer Museum, né? Que teve lá as hostas e tal, não sei o que. Eu sou a favor de tudo isso, mano. Arte é arte. Arte não é para ser discutida. Arte é para ser feita e apreciada por quem quiser apreciá-la. Uma música só tem sentido se ela incomodar. Uma tela só tem sentido se ela incomodar. Uma escultura só tem sentido se ela incomodar. Quando eu digo incomodar, é pro bom e pro ruim. É se lhe tocar para o bem ou se lhe tocar para o mal. Isso é a função da arte. Não se deve se discutir essa questão à luz da política. Se for para discutir dentro da questão da arte, você vai dizer uma arte de bom gosto ou de mau gosto. Para mim, algumas das que estavam lá eram extremamente de mau gosto. E por isso eu não levaria um filho meu. Mas, sinceramente, isso é de foro íntimo. E aí eu estou agora colocando a minha condição liberal de direita nessa situação. Cada um tem que ter direito individual a escolher para onde vai, com quem vai e como vai. Assim como cada instituição tem que ter direito individual de expor o que quiser, quando quiser e onde quiser, desde que seja dentro do seu espaço. Se você for uma das pessoas que levou seu filho para a exposição no Santander, besta foi você. Otário foi você que levou a criança sem conhecer a exposição primeiro. Certo? Então o Xvideos está aí até hoje,
a um clique de distância de qualquer criança de 6 anos e ninguém está indo atrás para bloquear ele. Por quê? Porque é um direito individual daquela plataforma, está naquele espaço definido pelo site e ninguém vai tirar aquilo ali. Tem uma coisa que realmente me convenceu totalmente, foi Ciro Gomes foi a favor de Dilma e Temer. Aí realmente eu não votaria nele por isso. Ciro Gomes chamou manifestantes de viado, fascista. Se você olhar aqui embaixo na descrição, eu vou colocar todas as referências que eu usei para me basear para fazer esse vídeo. Dentro delas vai ter um vídeo do YouTube em que o Ciro Gomes aparece extremamente exaltado durante a madrugada, chamando esses manifestantes de tudo isso, mas dentro de um contexto muito específico. Os manifestantes não estavam lá para manifestar, eles estavam lá para incomodar. Eles não estavam em qualquer espaço público, estavam diretamente na frente da casa do Ciro Gomes, que fica num prédio de apartamentos onde outras pessoas moram, e essas outras pessoas também estavam sendo incomodadas por esses manifestantes. Foi necessário chamar a polícia, e mesmo com a presença da polícia, os manifestantes faziam questão de continuar lá fazendo baderna. Assim como qualquer cidadão, ele se exaltou. É uma atitude digna de um presidenciável? Absolutamente não. Porém, você faria igual. Você que está aí na sua casa, se alguém começasse a encher o saco, falando diretamente para você, lá fora da sua casa, você sairia da sua casa e iria bater boca com o pessoal. E não adianta dizer que não faria, você estará sendo hipócrita. Todos fariam igual. Ciro Gomes responde a 80 processos. O cara tá mais sujo do que pau de galinheiro quando se diz respeito a danos morais. Esse ponto é extremamente importante. Porque enquanto tem político na política brasileira respondendo a processo por envolvimento com tráfico de drogas, envolvimento com milícia, com crime organizado, com compra e venda de votos, ele está respondendo a processos por xingar as pessoas. Sabe isso que você faz no seu dia a dia, com seus amigos? Pronto. Ele faz isso com os amigos e com os inimigos. Aí incomoda e o pessoal processa. Inclusive o próprio Bolsomito, que xinga tantas pessoas, também processou o Ciro Gomes por xingar ele. Interessante é que ele xinga o pessoal de umas coisas muito interessantes, tipo pinotralha, mistura de Pinóquio com petralha, com metralha, irmão metralha. É isso aí. Seu farsante, ó. Enfim, é esse tipo de xingamento que ele responde processo por xingar as pessoas dessas coisas. Que na verdade tudinho é líder de crime organizado, tá? Tudinho é. A maior quadrilha do país é liderada pelo Eduardo Cunha, né? Então, não é mentira não. Ele só não deveria falar essas coisas, mas mentira não é não. Agora sim, ele, assim como o Bolsonaro, ele é destemperado, extremamente polêmico. Chega até em muitos momentos a ser tão arrogante e tão prepotente quanto o próprio Bolsomito. E aí eu vou parafrasear o Xiaonu, que foi citado brilhantemente pelo guru da ciência política na internet deste país, o senhor Nando Moura. Bolsonaro e Ciro Gomes, abre aspas, se tornaram assim lados opostos da mesma moeda revolucionária, ou gêmeos heterozigóticos. Com isso eu fico por aqui e tento aqui gerar uma reflexão. Eu não estou tentando aqui dizer que você não vote em ninguém. Estou tentando gerar reflexão. Eu não vou votar. Se você quiser, você vote. Problema seu, não é problema meu. Mas essa reflexão fica aí para você. Se você quiser fazer um vídeo de resposta, faça. E se você quiser trazer novas informações a esse debate, traga de forma educada. Por favor, evitem comentários com você é um comunista, blá 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 blá. Você não sabe nada da minha vida, você não me conhece, então foda-se o que você fez, tá? Mas evite esse tipo de comentário. Só se for para trazer alguma coisa aqui, que traga algo de desenvolvimento. Beleza? Fico por aqui com essa. Valeu, falou, até o próximo vídeo.